8. Análise política com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia para você. Bem-vindo nesta sexta-feira. Obrigado, Luciana. Bom dia para você, Bruna e Murilo e os nossos ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom dia. Sempre todo nosso. Orion Teixeira, Fuad Noman, candidato à reeleição ou pré-candidato à reeleição aqui em Belo Horizonte, assumindo então o tratamento de câncer. Como isso impacta, né, a sucessão municipal, Orion? Luciana, antes de qualquer observação, manifestamos aí nossa solidariedade ao prefeito Fuad Noman, do PSD, e desejando a ele que supere rapidamente esse desafio na vida dele. Do ponto de vista do tratamento, o próprio prefeito, no pronunciamento que fez ontem, fez questão de dizer que após a avaliação médica e os primeiros procedimentos, inclusive cirúrgicos, que as chances de cura são altas. E até brincou dizendo que a única preocupação dele daqui para frente é com a própria imagem diante do tratamento, da quimioterapia, né? Vai perder peso, cabelos e até o bigode, brincou ele, né? Com a marca pessoal e registrada dele. Fora daí, ele disse que além de se manter no cargo, prefeitando, como ele costuma dizer, vai continuar também pré-candidato à reeleição. Todos os concorrentes dele, sem exceção, manifestaram solidariedade. É lógico que isso vai impactar, sim, Luciana, a campanha do ponto de vista político, né? Vão crescer as especulações, incertezas sobre a saúde dele e caberá a ele, durante o processo, demonstrar e confirmar que a situação está sob controle. Por mais que haja solidariedade, humanismo e sensibilização do eleitorado e dos concorrentes, tudo em torno dele terá repercussão positiva e também negativa. Os adversários do prefeito prestaram ontem solidariedade ao diagnóstico aí do linfoma abdominal do prefeito. Alguns irão reduzir os ataques à gestão dele no primeiro momento, outros farão insinuações aí de outras ordens, né? A combinação entre política e saúde sempre foi uma coisa controversa e até danosa aos políticos, né? Quem não se lembra do caso do presidente Tancredo Neves, que além de esconder, adiou o tratamento da diverticulite para não comprometer na avaliação dele, e na época, 1984 para 85, fim da ditadura militar, as articulações que o levaram a vencer no colégio eleitoral. Então os tempos mudaram, assim como também a medicina. Até o diagnóstico e tratamento do câncer estão avançados e ganharam aí o reforço da inteligência artificial. E os políticos também mudaram, Luciana, porque em nome da transparência é preciso, então, ter um outro tipo de relacionamento com essas situações pessoais e também com o eleitorado, com a política, né, a opinião pública. Paralelamente, a campanha segue seu curso. Na próxima semana começam as convenções partidárias, né? Aquele momento em que os pré-candidatos deixam essa condição para assumir de fato de candidato. Muita gente dessa hora está já repensando o seu futuro, as dificuldades que estão em torno dessa decisão. Isso pode levar alguns a desistir ou a fazer alianças. As especulações desde o início da semana estão apontando, por exemplo, que o senador Carlos Viana, do partido Podemos, estaria reavaliando a candidatura e que poderia até desistir, mas ele não fez nenhum anúncio oficial. E por que a situação dele não está boa? Porque internamente, depois que ele assumiu a presidência do Podemos, poucos dias depois ele foi destituído desse comando. Então não está confortável, não está viável a situação dele dentro do partido, o Podemos. Então razões não faltarão aí para justificar uma desistência, mas também razões também não faltarão para desconfiar. Orion, Bolsonaro e Lula ainda não influenciam a eleição da capital. Isso vai mudar? Olha, Bruna, tem uma tendência de mudar sim, porque os dois representam referências do pensamento político que está dominando as ações políticas, a governança do país, então também as relações com o eleitor. Muito provavelmente vai ter influência forte sim, e nesse momento a gente tem que avaliar duas coisas. O ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de ser indiciado aí pela Polícia Federal naquele caso, então, da venda ilegal de joias no exterior. Isso vai impactar negativamente tanto o ex-presidente, o seu apoio, sua força política, como também os seus aliados, né? Aqueles que são candidatos, seguidores dele. E da mesma forma, no caso do presidente Lula, você pode observar o seguinte, que ele, por mais que ele tenha essa força política, essa influência, até hoje isso não se refletiu no candidato dele, do partido dele, que é o Rogério Correia. Na verdade, o Lula
tem vários aliados aqui que são pré-candidatos em Belo Horizonte. Então tem o PDT com a Duda Salabert, a Bela Gonçalves, do PSOL, o próprio Rogério Corrêa, e ainda assim andou flertando com o prefeito Fouad Noman, do PSD, o partido pertence à base do governo também, e as boas relações que eles têm. Então, quando o Lula vem aqui, ele se encontra, por exemplo, como aconteceu da última vez, lá com o prefeito Fouad Noman no aeroporto, depois vai se reunir lá com o Rogério Corrêa, militância petista. Então, não fica muito claro para o eleitor qual realmente é a posição do presidente nesse eventual futuro primeiro turno da campanha eleitoral. Então, o apoio do Lula está, assim, digamos, espalhado, dividido ali entre seus aliados. Então, provavelmente, isso aí pode criar alguma dificuldade para um ou outro e não exatamente ter um alinhamento direto com a candidatura A, B ou C. Então, no momento, o apoio do presidente da República está, assim, digamos, diluído entre essas várias candidaturas. O eleitor percebe essa situação. E no caso do Bolsonaro, nós vamos ter aí algumas situações do tipo divisão na direita, né? Nós temos hoje o Mauro Tramonte, que é do centro para a direita, que é um nome que está aí com alta popularidade e liderando as pesquisas, as últimas pesquisas aí. E o candidato, digamos, raiz, carimbado, bolsonarista, é o deputado estadual Bruno Engler. Vai chegar um momento em que os dois vão ter que trombar para disputar esse poder do voto bolsonarista. E o próprio Tramonte vai se dar de cara com essa situação para ter que mostrar qual realmente é o pensamento dele, qual que é a identidade dele, que ninguém sabe o que pensa o Mauro Tramonte, qual o projeto que ele tem para Belo Horizonte, qual que é o pensamento político dele. Então, diante de certas situações e de pautas polêmicas, pautas de costume, Tramonte vai ter que dizer se é bolsonarista ou se não é. Vai perder nessa hora o voto ou bolsonarista ou o voto de esquerda que ainda está ainda apoiando ele. Então, uma situação que nós vamos ter que aguardar um pouco mais. Primeiro, a definição das candidaturas pelas convenções partidárias. Depois, como que cada um vai se rearrumar, que alianças vão fazer com partidos e que alianças farão com essa polarização aí, Bolsonaro e Lula. Muito bem, Orion, ficaremos por aqui, mas voltaremos a nos falar na próxima segunda-feira. Combinadíssimo, então? Combinado. Um abraço para vocês. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos. Façamos um bom dia.